Oi, pessoal. No vídeo passado, a gente estava falando então sobre a teoria pura do direito de Kelsen e eu toquei num ponto de forma bem rápida que era sobre os diferentes tipos de positivismo jurídico, mas eu não aprofundei. Então, eu mandei um outro texto para vocês, que é um capítulo bem curtinho do livro Hermenêutica Jurídica em Crise, aqui do professor Lenny Streck. Eu mandei para vocês o 5.3.1 dessa edição aqui de 2014, que começa na página 134 e vai só até a página 138. Só para a gente usar como base, então, para falar um pouco mais aprofundadamente dessa questão do positivismo jurídico. Se vocês pegarem o texto ali, né, ele já começa falando sobre isso, né, acredito ainda ser necessário estabelecer, quando ele discorre sobre positivismo jurídico, buscando minorar a algarrábia doutrinária sobre o tema e uma série de incompreensões a respeito da crítica. De início, é importante destacar que o juspositivismo é um paradigma complexo que sofreu várias readaptações desde seu surgimento no século XIX. Tá? Era isso que a gente estava falando, que eu passei por cima, né? Que existem várias formas de positivismo, desde o século XIX até o atual, e é importante diferenciar porque elas possuem profundas diferenças. Tá? Ele coloca no próximo parágrafo: ademais, por ter sofrido mutações, tem-se uma dificuldade de caracterização por albergar concepções de mundo até mesmo diametralmente opostas. Tem concepções bem opostas que a gente vai ver que são também positivistas. Por isso, em muitos espaços, o debate ainda continua centrado no dualismo jus-positivismo, jus-naturalismo. Não obstante, é possível observar que o juspositivismo, em suas mais variadas faces, se fundou na relação moderna sujeito-objeto, alternando entre objetivismo e subjetivismo, razão teórica e razão prática, em cosmovisões filosóficas anacrônicas que mantêm a discricionariedade, tornando esse paradigma inadequado para essa quadra da história, sobretudo diante de exigências da democracia. Tá? Essas três últimas linhas aqui é a parte central que eu havia falado. Independente do modelo de positivismo que a gente estiver tratando, a minha posição e a posição da hermenêutica jurídica mais atual, que eu considero mais atual, vai colocar isso. Seja lá qual for o modelo, o positivismo ele acaba sendo antidemocrático. Tá? Por quê? Porque os modelos de positivismo, que eu vou dar uma passada agora rapidinho aqui, pelo menos em alguns deles, eles geram decisões jurídicas, decisões que os tribunais aplicam, antidemocráticas, decisões que são baseadas na vontade de uma ou poucas pessoas. A gente vai ver como que isso acontece. Pulando ali para o último parágrafo da página 135, ele vai dizer: é positivista quem ainda defende que norma e texto coincidem. Tá? Essa é a atitude positivista que eu tinha falado para vocês, que é aquela mais antiga, lá do século XIX, que tem como grande expoente o Código Civil francês. O Código Civil pós-Revolução Francesa tinha 2.000 artigos, o chamado de Código Napoleônico. Tinha 2.000 artigos lá no Código Civil e, na época, dizia a norma, ou seja, direito é igual a norma e a norma é igual ao texto. Então, o que diz no texto jurídico é a norma jurídica e, portanto, o direito equivale ao texto. Isso é o tal positivismo exegético, que é o modelo do século XIX. Tá? Defende que norma e texto coincidem ou são a mesma coisa, que o sentido está nas coisas, o mito do dado. Então, o sentido, ou seja, se eu quero entender a norma, se eu quero entender sobre, sei lá, liberdade de expressão, eu vou lá e leio a Constituição e tá tudo escrito lá. Tá tudo escrito na Constituição, ou se tiver uma lei, o Código Civil fala sobre, por exemplo, publicar a biografia de alguém. Eu quero fazer uma biografia de um artista, de um cantor. Eu sou um autor e quero fazer a biografia dele. Posso ou não posso? Tenho que pagar algum direito para ele? Ou não tenho que pagar? Ou qualquer coisa assim? Tá no Código Civil, tá? Se a norma é igual ao texto, eu leio o Código Civil, eu automaticamente sei tudo. Isso era o que se pretendia lá no século XIX e isso é uma atitude positivista. A lei teria um sentido em si. Dessa forma, a norma já estaria pronta para o uso por intermédio da subsunção e dos raciocínios silogísticos. Tá? E raciocínio silogístico, subsunção é aquela história de premissa maior, premissa menor. Todo homem é mortal, João é homem, logo João é mortal. Isso é o tal do raciocínio silogístico, tá? É isso que ele quer dizer. Então, ele está dizendo que quem entende que a norma é igual ao texto, faz isso com o direito. No direito diz,
toda pessoa que deseja escrever uma biografia tem que pagar direitos para o biografado. Vamos supor, não diz isso, tá? Mas vamos supor que dissesse. Se dissesse isso e fosse plenamente possível extrair a norma do texto, alguém diria: então, fulano, ao escrever isso aqui, tem que pagar direitos, porque se encaixa na hipótese, certo? Premissa maior, premissa menor e a conclusão. Isso é o raciocínio silogístico, a tal da subsunção que ele está falando aqui na página 35. Né? Próxima página ali, ó. A enunciação da lei é descolada da faticidade, tornando uma razão autônoma atemporal. Por isso digo que positivismo é cronofóbico e factumfóbico. Tá? Eu uso uns termos aqui mais complicados, mas só o que ele está querendo dizer é que nesse raciocínio que eu coloquei para vocês, todo homem é mortal, João é homem, portanto João é mortal, isso aí não depende dos fatos e não depende do tempo, certo? Por isso que ele está dizendo cronofóbico e factumfóbico. Não importa o que acontece e não importa se é agora, se é há 100 anos atrás, há 1000 anos atrás, o raciocínio permanece inalterado. Tá? Então esse modelo de positivismo que equivale texto e norma, tanto faz. A Constituição foi escrita há 30 anos atrás, o Código Penal há 60, o Código Civil, tudo mais, e o que foi escrito continua valendo da mesma forma, não importa se foi há 30, 60, 100 anos atrás. Tá? Outros países que têm legislações mais antigas, Estados Unidos, a Constituição foi escrita há 230 anos atrás. Foram feitas algumas emendas, mas os artigos originais ainda estão lá. O sentido original dos artigos de 230 anos atrás, para quem entende que o texto é igual à norma, é o mesmo, certo? Essa é a postura desse primeiro modelo de positivismo. Tá? Nesse contexto, estamos diante de uma discricionariedade legislativa. O legislador cria a lei livremente e o direito já possui as respostas antes do surgimento das perguntas, certo? O legislador constituinte criou lá nos Estados Unidos há 230 anos atrás a Constituição e aquilo já está pronto para tudo no futuro, porque o texto já tem nele mesmo o direito. Óbvio que isso não é verdade, certo? Então, esse é um tipo de positivismo mais ultrapassado, mas é um tipo de positivismo. Assim, a jurisdição seria a emanação de uma vontade que se impõe independentemente de uma inserção de um contexto compartilhado, certo? Não importa o contexto, não importa o que mudou nesses 230 anos, ou 30, ou 60, ou seja lá quanto for. Para quem entende que texto é igual à norma, não muda nada, certo? Obviamente, isso é uma atitude positivista. Por quê? Porque o positivismo se baseia num dado empírico. E qual é o dado empírico? É o texto. É nisso que ele se baseia para dizer o que é o direito. Tá? Esse é o primeiro modelo. E em um outro momento, no positivismo normativista, descobertas as insuficiências do exegetismo, passou-se a chamar a colação a subjetividade do intérprete. E isso é o que a gente viu no outro vídeo sobre o Kelsen, que de forma solipsista, tá? Lembremos do problema da dicotomia vontade-razão e o produto da superação do segundo pela primeira levanta o véu que encobre a resposta que a regra não pode dar. E a gente viu isso lá no outro vídeo sobre Kelsen, eu não vou repetir porque deu 1 hora de vídeo, né? Aí vocês podem reassistir lá se tiverem dúvida. Mas é exatamente isso. O positivismo normativista, ele percebe, não, o texto aqui não consegue me responder todos os problemas, não consegue responder nada, na verdade. Mas, enfim, ele começa a perceber isso. O texto não dá resposta, o direito é maior do que o texto. E aí o que ele faz? Ele permite, a gente viu lá o Kelsen, ele permite que o juiz tenha a sua interpretação conforme a sua vontade, o que ele deseja naquele caso. Algo que poderia ser até uma questão de política, de ideologia, de economia, que pode, de moral, que pode definir o que é o direito lá nesse novo modelo de positivismo. Lembram? Ele fazia aquela moldura da norma a partir do texto e aí a vontade definia onde que ia colocar a decisão ou até mesmo fora da moldura. Ele vai colocar, eu acho que isso agora em seguida aqui, deixa eu ver. Trata-se de uma visão simplista do direito, pelo qual do aprisionamento dos fatos na racionalidade da lei, salta-se para o triunfo da vontade, sobre essa razão plenipotenciária. É o que eu acabei de falar, né? A vontade, a gente viu bastante isso lá no Kelsen. É também positivista quem defende que a norma e o texto estão absolutamente descolados, que diante da plurivocidade dos signos linguísticos, o sentido estaria na subjetividade do intérprete. Tá? Aqui ocorre o oposto. Se naquele nosso primeiro modelo texto e norma eram a mesma coisa, agora são coisas diferentes. O texto é
aquilo lá que o Kelsen usa para chegar na ciência do direito. Mas, no direito sendo aplicado, na interpretação e aplicação do direito, não interessa, porque o juiz, no máximo, encontra uma moldura e, a gente viu, o Kelsen admite, se for a Suprema Corte, por exemplo, não se admite recurso se ele coloca a decisão fora da moldura, ou seja, fora do limite identificado no texto, isso não tem problema, isso se torna direito. Interpretação autêntica é direito novo e pronto. Os signos, então, se encontram na subjetividade do intérprete. Onde que ele vai encontrar a resposta? Em si mesmo, na sua própria vontade, na sua própria subjetividade. O direito seria aquele que os juízes dizem que é. Ou seja, se no exegetismo lato sensu as respostas antes das perguntas estavam na norma geral, no positivismo normativista e variantes axiologistas, as respostas estão na vontade do intérprete. Por quê? Vem um texto dizendo algo e a vontade do intérprete, do juiz é, sei lá, condenar, vamos supor, seja um direito penal. Vem lá dizendo que não se condena em tais casos, sei lá, porque o direito penal deve ser, por exemplo, o último mecanismo a ser buscado, tá? O direito penal ultima ratio, ele deve ser aplicado de forma proporcional. O direito não pode ser desproporcional, punir com uma pena muito mais grave alguém que cometeu algo muito mais leve. Então, isso chega para o juiz. Mas o juiz, ele acha que tem que mandar prender todo mundo e não interessa o que diz o direito. Ele manda prender. Ou seja, é isso, ó. Se lá naquele pessoal que achava que texto e norma era a mesma coisa, tudo estava no texto, agora em quem acha que texto é uma coisa e aplicação é outra, tudo está na aplicação, na verdade, que não importa o que vem do texto. Se vem a moldura aqui e ele quer colocar aqui, não interessa, ele vai colocar. Certo? Era isso que o Kelsen falava sobre a possibilidade de colocar até mesmo fora da moldura. Fora daquilo que ele encontra no texto, ele coloca se ele quiser, o juiz. Portanto, nem importa o texto. Ele decide com base na consciência dele. As respostas já estão na vontade do intérprete. Pode ser o contrário, pode ser o juiz que não quer prender ninguém. Vem o código dizendo que tem que prender. E ele não quer prender, ele manda soltar e ele inventa o motivo. Certo? Nesses termos, a discricionariedade muda de polo. Agora está no sujeito, certo? Quem é que agora pode fazer o que quiser é o juiz. A jurisdição seria o resultado de uma volição que estaria para além da mundanidade. Seria a representação da subjetividade, que existe por si só, independente da historicidade. Novamente, a história não importa, porque se o juiz tem determinado entendimento, ele vai aplicar o entendimento dele e não importa qualquer outra compreensão compartilhada, certo? Porque a história aqui não se faz de forma individual. A história é social, é coletiva. Aí ele vai mencionar, há algumas décadas observa-se uma tentativa de aprimoramento desse positivismo normativista, que são alguns autores, o professor Lênio vai citar em outros capítulos da obra dele aqui o Robert Alex, por exemplo, que é um alemão, vai citar alguns outros, que tentam aprimorar esse positivismo criando algumas regras. Por exemplo, ele vai citar aqui, alguns autores dividem, alguns casos são fáceis, aí tu aplica a letra da lei, outros são casos difíceis, aí o juiz tem que ponderar. Ele vai dizer que isso, na verdade, é uma tentativa de aprimoramento, mas que não resulta em nada realmente suficiente para as necessidades de que ele chama de um constitucionalismo contemporâneo, que seria um Estado democrático de direito. Porque se eu penso que em casos fáceis aplico a letra da lei, em casos difíceis o juiz pondera, na verdade eu apenas coloquei um pouco do positivismo mais antigo, um pouco do positivismo mais novo, fiz uma mescla aqui, mas continuo admitindo arbitrariedades. E a ideia da democracia é exatamente que as decisões sejam compartilhadas, porque a lei é feita de forma compartilhada, certo? E a lei que deve embasar a decisão. A lei, o direito. Tranquilo? Próximo parágrafo. A discricionariedade aqui opera em ambos os lados. É legislativa, é o que eu acabei de falar. Aqui vai ter discricionariedade dos ambos os lados, se eu pensar na divisão entre casos fáceis e casos difíceis, certo? Vai ter discricionariedade na lei, que vai ser elaborada e vai se tornar o direito para aqueles que pensam que o texto coincide com o direito, e vai ser discricionariedade no momento dos casos difíceis que a lei não estiver dando as respostas. Próximo parágrafo. O que não é compreendido pela expressiva maioria da comunidade jurídica é que o juspositivismo é um paradigma embasado na relação sujeito-objeto, imerso no objetivismo filosófico ou na filosofia da consciência, mais precisamente na vontade e poder de Nietzsche. E aí ele tira algumas conclusões. Tá? Diante do exposto, pode-se concluir que
Apegar-se à letra da lei pode ser uma atitude positivista, ou pode não ser, dependendo do modo como entendemos a linguagem. Esse é um problema mais amplo que a gente vai deixar para explorar depois, que é o entendimento da linguagem. É uma atitude positivista entender que eu poderia tirar de forma gramatical o sentido da norma, independente da faticidade, da historicidade. Isso seria uma postura positivista, tentar tirar apenas da letra da lei a norma, certo? Do mesmo modo, não apegar-se à letra da lei pode caracterizar uma atitude positivista ou antipositivista. Ou, se quisermos, pós-positivista ou não positivista. Tá? Então a questão não é exatamente essa da letra da lei ou não. Isso vai mais longe. Mas, a princípio, fiquem com essas definições que a gente estava vendo anteriormente. Tá? Quem se apega apenas à letra da lei no sentido literal, como se isso existisse, é o positivismo mais antigo. E quem ignora completamente a letra da lei é o positivismo normativista. Letra C. Por vezes, trabalhar com princípios, e aqui vai mais uma vez o meu libelo contra o panprincipiologismo que tomou conta do campo jurídico, e é um outro texto que eu vou mandar para vocês, que é bem mais simples do que esse aqui. Esse texto que a gente está vendo aqui é bem teórico, né? Mas tem um outro texto do mesmo autor, do professor Lênio, que é uma coluna que ele publicou, que é sobre essa questão que ele chama de panprincipiologismo. Tá? Ele fala na próxima letra ali no livro que a gente está lendo, utilizar os princípios para contornar a Constituição ou ignorar dispositivos legais, sem lançar mão da jurisdição constitucional difusa ou concentrada, ou de uma interpretação que guarde fidelidade à Constituição, é uma forma de prestigiar tanto a irracionalidade constante no 8º capítulo da Teoria Pura do Direito, que é o capítulo que a gente leu no outro livro, quanto homenagear tardiamente o positivismo discricionário de Herbert Hart, que é um outro autor que principalmente o Ronald Dworkin vai tentar superar, certo? E vai superar nas obras dele. Tá? Enfim, a questão dos princípios, tá? Que ele está colocando aqui no ponto C e D, e que eu falei que tem uma outra coluna que é bem mais simples, que eu vou mandar para vocês também, que é sobre o panprincipiologismo. Essa questão do tal do panprincipiologismo, independente desse termo que o professor Lênio usa, é sobre a criação de princípios que não estão no direito. Criação de novos princípios, porque o juiz entende que naquele caso ele quer decidir de alguma forma diferente, então ele cria um princípio novo e diz que decide conforme aquele princípio. Eu vou mandar para vocês a coluna, não vou ler aqui também, porque tem mais outras 6, 7 páginas, mas ele fala aqui diversos princípios, logo no primeiro parágrafo. Ó. Princípio da confiança no juiz da causa, princípio da cooperação processual, princípio da afetividade, princípio do atalhamento constitucional, princípio da reconciliação nacional, da rotatividade, princípio do deduzido e do dedutível, da proibição do desvio de poder constituinte, da parcelaridade, da verticalização das coligações partidárias, da possibilidade de anulamento e subprincípio da promoção pessoal. E depois ele pega um específico que é o tal do princípio da felicidade, que teve uma questão de concurso que ele vai comentar aqui nessa coluna que eu vou mandar para vocês. Moral da história é que a gente vai ver com outros autores, mas a gente já falou sobre, princípios são normas, certo? Princípios servem para resolver casos jurídicos, princípios fazem parte do direito. Sendo assim, da onde eles saem? Eles têm que sair de algo que seja democraticamente estabelecido, porque o direito precisa ser democraticamente estabelecido, certo? O direito não pode sair da cabeça do juiz ou da cabeça do presidente, ou seja lá de quem for. O direito tem que ser democrático num Estado democrático de direito. Então, da onde surge ou qual é o efeito prático de, por exemplo, o princípio da felicidade? Como é que alguém vai ganhar uma ação dizendo tens direito baseado no princípio da felicidade? Isso simplesmente não existe, não tem nenhuma base constitucional ou legal que permita se extrair esse princípio, ou os diversos outros aqui, mas são usados muitas vezes como retórica. A pessoa diz, tem tal princípio, sendo que aquele princípio nem existe, foi tirado da cabeça. E se é tirado da cabeça não é direito, certo? Então essa é a questão dos princípios que ele vai colocar aqui na coluna que eu vou mandar para vocês. E agora a gente já está terminando esse capítulo aqui, ó. Não é desse modo, pois, que escaparemos do justpositivismo, certo? A questão é superar o justpositivismo, mas esses métodos que vêm sendo tentados, que continuam perpetuando o positivismo, não são suficientes. Não é possível continuar com a dicotomia juiz boca da lei versus juiz dos princípios.
Ou verberar axiomas como não é mais possível defender a letra da lei, e aqueles que buscam a literalidade da Constituição ou da lei lato sensu buscam repristinar o positivismo exegético. A explicação acima busca exatamente esclarecer esses dilemas nessa linha. O que ele está querendo dizer é que não adianta ficar nessa, o juiz não pode ser mera boca da lei, então, de acordo com o princípio da felicidade, concedo o direito a alguém. Vocês têm que pensar, por exemplo, a maioria de vocês está começando o curso. Um dia vocês vão advogar. O que vocês querem quando vocês forem advogar? Que vocês estudem o direito e o cliente de vocês vão entrar com a ação pedindo que o juiz reconheça o direito dele, certo? Vocês não querem ser surpreendidos com uma decisão que diz, não, tu não tem direito, a outra parte tem, por causa do princípio da felicidade, ou da afetividade, ou do atalhamento constitucional, ou uma coisa absurda dessas que não tem de onde sair, certo? O princípio ele tem que ter uma origem que faça parte do direito. Então, isso vai ser importante depois quando vocês forem trabalhar. Não é mera teoria que, o que a gente está falando aqui de positivismo, o que isso importa na prática? Isso importa muito mais do que qualquer legislação que vocês estudem que pode ser modificada agora ano que vem. Vocês podem saber os detalhes de diversas legislações, mas o que importa é que no momento que vocês forem pedir determinado direito, por exemplo, quando tiverem que entrar com uma ação, que seja reconhecido aquilo que está na lei. Não adianta nada mudar a lei se o juiz diz que por causa de um princípio que ele tem na cabeça dele, ele vai julgar fora daquilo que a lei estabelece. Certo? É disso que a gente está falando. Nessa linha, é importante esclarecer que quando trato da literalidade normativa, não o faço sob aportes exegéticos ou objetivistas. Atenção, a literalidade é muito mais uma questão da compreensão e da inserção do intérprete no mundo do que uma característica, por assim dizer, natural dos textos jurídicos. Como diz Dworkin, o direito é uma questão interpretativa. A realidade é interpretativa e o direito é alográfico, como sustenta Grau e Miller. Aqui, no meio dessa discussão, está a viragem ontológico-linguista, queiramos ou não. Não há mais textos com sentido em si e tampouco interpretações nihilistas, de grau zero. Além disso, não há textos sem contextos. O texto não existe na sua textitude, ele não é na sua norma, mas essa norma tem limites, e muitos. Ou seja, o texto, por si só, ele não é a norma, mas ao mesmo tempo ele também não é nada. Certo? Ele não é nenhum dos extremos. Ele não é tudo, também não é nada. Ele estabelece limites. E por quê? Pela simples razão de que não se pode atribuir qualquer norma a um texto, ou que já se transformou em bordão que inventei há algum tempo, não se pode dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. Para explicar melhor, a partir da hermenêutica, é possível perceber que, quando se defende limites semânticos ou algo do gênero, não se está a afirmar uma volta do exegetismo literalista. O sentido se dá em um a priori compartilhado. Esse processo não é arbitrário e tampouco refém do mito do dado, tá? Aquele mito que diz que está tudo na lei. E ao mesmo tempo não representa um processo de representação de um objeto, nem é a sua fotografia, certo? A questão se coloca a partir de um acontecer que transcende o sujeito e o atira no mundo. Daí que, diante dos extremos positivistas de um lado, literalidade, era o que eu acabei de falar, né? Os extremos. De um lado, literalidade, está tudo no texto da lei, e do outro, discricionalidade ou livre convencimento. Está tudo na cabeça do juiz, que inventa o princípio que ele quiser. Estamos situados no meio, ou seja, no sentido que se constitui, no sentido que se constitui no ser humano enquanto ser no mundo. Deste modo, entendo ser possível de fato uma ruptura paradigmática com o positivismo jurídico, certo? Então, a partir dessa proposta hermenêutica, o ser humano ele não é alguém que está sozinho na sua consciência, como se pretende aquele que acha que o juiz tem a melhor resposta, nem é apenas o ser separado do objeto, e o objeto é a lei que diz tudo, que é o positivismo mais antigo. O que acontece é um ser no mundo, ou seja, o homem e a história fazem parte da qual o direito também está fazendo parte, e, portanto, as decisões devem se basear nessa posição compartilhada. A partir do texto e a partir da história, sim, a gente consegue construir algo que vai dar uma resposta mais adequada à Constituição e ao direito, e não apenas a partir desses extremos, desse positivismo que entende que o juiz é boca da lei e daquele outro que a gente viu principalmente no vídeo sobre o Kelsen, certo? Que é o positivismo que vai gerar
essa questão da expansão dos princípios do panprincipiologismo, aquele positivismo lá de base kelseniana, que permite, então, que o juiz seja discricionário, que ele tenha liberdade para fazer o que ele quiser. Então, se vocês verem alguém falando, o juiz não pode ser boca da lei, ele tem que fazer justiça. Mas qual justiça? Justiça, o que é justiça? Justiça é criar um princípio? Justiça é tu, quando advogado, buscar o direito e não ter o direito porque o juiz pensa diferente, porque o juiz tem uma ideologia diferente e acha que aquilo não é justiça? Justiça não é, de fato, modificar o direito pelos mecanismos democráticos, pela eleição e criação de novas leis, por exemplo, de respeitar aquilo que está na Constituição, de efetivar aquilo que está na Constituição também, né? Porque na Constituição a gente tem inúmeros dispositivos que são ignorados, como direito à educação, moradia, saúde e tudo mais, está lá na Constituição, mas na prática não acontece, certo? Então, essa era a explicação sobre essa partezinha curtinha aqui para aprofundar aquela questão do positivismo, porque depois a gente vai passar para autores pós-positivistas, de verdade, autores que realmente se propõem a essa ruptura que ele faz aqui no final, né, uma ruptura com o positivismo, inclusive o Lênio, e aí era bom a gente ter bem claro que tanto essa postura da letra da lei quanto a postura do juiz que faz justiça por conta própria, criando princípios, são ambas positivistas. Por quê? Ambas se baseiam em dados. O dado texto ou o dado consciência é o dado que vai servir para embasar a decisão e ambos são contra o que se pretende num Estado democrático de direito. Certo, pessoal? É isso. Até mais.